Vou mostrar para vocês, então, algumas atividades que nós precisamos usar as leis dos senos e cossenos para resolver. Então, vamos lá. Nós temos esse triângulo. Então, o que eu vou fazer para entender que esse triângulo está representando a lei dos senos? Então, eu tenho esta relação. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. O que significa isso nesse triângulo? Que cada lado está correspondendo ao seu ângulo oposto. Este A está correspondendo a esse ângulo, que é oposto a ele. Este B está correspondendo a este ângulo, que é oposto a ele. E esse C está correspondendo a este ângulo, que é oposto a ele. Então, sempre nós precisamos ter uma igualdade para resolver as situações e problemas. Mas nós não precisamos ter as três igualdades, nós sempre precisamos ter duas delas. Com isso, nós conseguimos resolver as nossas situações e problemas propostas. Então, vamos ver. O primeiro problema que eu tenho que resolver pela lei dos senos. Do alto de seus faróis, que distam 5 quilômetros um do outro, 2 faroleiros avistam um barco no mar. Como mostra a figura abaixo. Determina a distância do barco ao farol A. Então, aqui eu tenho o barco e aqui eu tenho o farol A. Eu preciso descobrir essa distância. Mas o que eu preciso para descobrir essa distância? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é saber quanto mede o ângulo desconhecido. Por quê? Porque eu tenho uma medida aqui nesse lado, que é 5, e ele é oposto a este ângulo que eu não tenho valor. Então, para iniciar o meu trabalho, eu preciso descobrir, partindo do que eu sei, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 180 menos 30 menos 105, eu tenho 45 graus. Então, este ângulo é 45 graus. Então, o 5 está relacionado ao seno de 45, é igual ao x, que é o lado que eu quero descobrir, que está relacionado ao seno de 105. Por quê? Eu quero descobrir este lado aqui, ó, o barco ao farol lá. Então, por isso, este lado está oposto ao 105. Então, agora que eu organizei a minha situação, problema, é só aplicar na fórmula. Tenho o 5 sobre seno de 45, igual a x sobre seno de 105. Olhando na tabela, seno de 45, quanto é? É 0,707. Olhando na tabela, o seno de 105, quanto é? É 0,966. E agora, então, eu vou fazer a multiplicação cruzada. X é igual a 5 vezes 0,966, igual a divisão, então, por 0,707. Então, o que eu preciso saber disso? Eu multiplicando 5 por 0,966 dividindo por 0,707, eu vou ter 6,83 quilômetros. Então, essa distância do farol A até o barco é de 6,83 quilômetros. A situação 2, ou o problema 2 que eu tenho que resolver. O quadro da bicicleta é mostrado abaixo, sabendo que A mede 22 e calcule o comprimento de B, da barra que liga o eixo da roda ao eixo dos pedais. Então, vamos lá. Aqui nós temos a bicicleta. Eu sei que esse lado aqui, que é o A, mede 22 centímetros. Eu quero saber este B aqui. Então, o que eu preciso? Este B está oposto a este ângulo que eu não tenho. Ó. Então, eu preciso descobrir da mesma forma. Este aqui dentro forma um triângulo, e eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Então, 180 menos esse 30. E se eu sei que esse lá aqui mede 77, aqui também mede 77. Então, 180 menos 30 menos 77, eu tenho 73. Então, este ângulo aqui é 73. Então, se eu sei que o lado A mede 22, então 22 está para o ângulo de 30 graus, que é o seno de 30, e o B está para o ângulo de 73, que é o seno de 73. Então, onde está o B? O B está aqui, oposto a esse ângulo que eu descobri. Agora, então, é só olhar na tabela. Seno de 30 é 0,5, seno de 73, 0,956. Então, quanto vale o B? Eu vou multiplicar 22 por 0,956 e vou dividir por 0,5. Então, o meu B vale 42,064 centímetros. Então, quer dizer que essa distância aqui que eu estava procurando mede 42,064 centímetros. Vamos retomar a lei dos cossenos, então. A lei dos senos e dos cossenos,
é um dos teoremas mais importantes da trigonometria, ciência que estuda os triângulos. Com o uso dessa lei, é possível estabelecer relações que auxiliam no cálculo dos ângulos e dos lados dos triângulos. Então, nós vimos as leis dos senos, aplicamos em duas situações problemas, agora vamos analisar, ou vamos relembrar a lei dos cossenos. Então, aqui nós temos o triângulo, e o que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos sempre vai considerar um dos ângulos, e eu tenho que ter os outros dois lados. Se eu vou descobrir o lado A, eu vou fazer b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes o lado B vezes o lado C e o cosseno do ângulo A. É esse cosseno desse ângulo aqui. Se eu tenho o lado B para descobrir, eu vou fazer A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes AC, cosseno do B. Se eu tenho C para descobrir, vou fazer C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes AB, cosseno de C. Então, sempre o cosseno vai estar relacionado ao lado que eu estou descobrindo. Então, essa lei é usada na resolução de triângulos nos casos lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Vamos lá. Eu tenho a figura, esse triângulo mostra a estrada que passa pelos pontos A, B, C. Calcular a distância X entre A e C. Então, preciso calcular essa distância aqui. Então, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o meu B ao quadrado. Tenho que descobrir essa distância aqui. Então, B ao quadrado é A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes AC, cosseno de B. Então, vamos lá. O meu lado mede 3, o outro lado mede 5. Então, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 5, cosseno de 110. Realizando essas operações, eu vou obter 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30, somando 9 mais 25 é 34, e multiplicando, então, menos 30 pelo valor do cosseno de 110, que é menos 0,342, eu vou somar menos com menos mais, então 30 vezes esse valor, eu tenho mais 10,26. Somando 34 com 10,26, eu vou ter 44,26. Para mim tirar o quadrado, eu coloco na raiz, e raiz de 44,26 é 6,65 quilômetros. Então, essa distância do ponto A até o ponto C é 6,65 quilômetros. Vamos lá fazer mais uma atividade com as leis dos cossenos. Então, determine o lado desconhecido do triângulo abaixo. Então, o que eu preciso? Eu tenho esse lado, tenho esse, eu preciso determinar esse lado que eu não tenho. Então, vamos lá. B ao quadrado, que eu tenho aqui, que é o meu ângulo B, que eu tenho o valor, é A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes AC, cosseno de B. Então, eu tenho os valores. Quanto vale meu A? 9, meu C vale 5, e vou aplicar na fórmula da mesma forma. Então, 9 ao quadrado é 81, 5 vezes ao quadrado é 25, menos 2 vezes 9 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo. O que eu vou escrever aqui? B ao quadrado, vou somar 81 mais 25 é 106, e agora eu vou multiplicar. Menos 2 vezes 9 vezes 5, então 9 vezes 5, 45 vezes 2 é 90, e o cosseno de 56 é 0,559. Então, 106 menos a multiplicação de 90 vezes o cosseno de 56, que é 0,559, é menos 50,31. Fazendo essa operação, eu vou ter 55,69. Para tirar o quadrado, eu coloco na raiz, e a raiz de 55,69 é 7,46 metros. Então, esse lado do triângulo desconhecido mede 7,46 metros. Então, utilizei a lei dos cossenos e descobri o lado desse triângulo. Então, o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber sobre como eu posso usar a lei dos senos e a lei dos cossenos para descobrir ou o lado desconhecido de um triângulo, ou alguma medida de algumas situações do dia a dia que nós podemos usar a lei dos senos e dos cossenos para descobrir. É só prestar bem atenção qual das leis que eu vou usar para conseguir trabalhar e conseguir desvendar a situação, problema que está para ser resolvido.